Aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Tá ligado? 1, 2. Agora foi. Tem que dar umas pancadas. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Mas, Senhor, para todos aqueles que estão na live assistindo, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Glória a Deus. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, Amém. capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11. É 11, né? É bom. Eu sei. Glória a Deus. Falta pouco, né, pastor? Mais 2, né? Mais 2 só. Falta mais 2. Glória a Deus. Interessante o livro, né? Ele vai dando uma ênfase, né, ao sacerdócio de Jesus, que é superior a qualquer outro, Aleluia. né? Porque afinal de contas ele foi eleito por Deus, Deus é o dono, é o Pai, e designou ele como sacerdote, amém? Então ele é o superior sacerdote. Tudo antes apontava para ele. Aquele sacerdócio que era um sacerdote que tinha que fazer, que tinha que cumprir ali obrigações para purificá-lo, para depois purificar os pecados. Tudo apontava para Cristo, né? E Cristo foi o nosso sacrifício vivo. Amém. E definitivo, né? Amém? Glória a Deus. Então, nesse capítulo 11, ele vai falar da fé, né? A vida que agrada a Deus é vivida pela fé. Né? Glória a Deus, né? E aí ele vai dar uma definição no primeiro versículo. Ele fala assim, Hebreus 11:1. Eu vou pedir para o Brian ler, né, Brian? Lê, está lá para mim. Vem aqui. Quer ler? Você gosta de ler, né? Vamos ler bem bonito. Lê lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muito bem. Glória a Deus, né? Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? E ela fala, no versículo 2, vai continuar falando o seguinte: porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. No versículo 3 vai falar que pela fé nós entendemos os mundos foram criados pela palavra de Deus, né? De modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Tudo Deus criou pela palavra dele. Amém? Amém. Então 3, né? Glória a Deus. Então nós podemos ver com esses versículos que o Brian leu para mim, né, Brian? A gente pode concluir que ele leu primeiro, né? Que a fé é o fundamento da vida do cristão. A fé não é uma emoção só. É uma confiança firme em Deus. Mesmo quando nós não vemos resultados imediatos. Né? Então a fé, como nós lemos no primeiro versículo, é a certeza das coisas que se esperam. Não é certeza do que nós estamos vendo. Não é certeza do que é visível. Mas é a convicção, né, do que a gente está esperando. A gente vai esperar no Senhor. E aí a gente vai alcançar pela fé. Glória a Deus, né? Então a fé é o fundamento da vida do cristão. A fé não é emoção. A fé é quando nós não vemos e cremos. Tudo começa com fé. E a palavra diz o seguinte: fé é crer na palavra, orar, obedecer e esperar. Amém? Glória a Deus, né? Em 2 Coríntios 4, 16, a palavra fala o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, quando nós permanecemos no Senhor. Amém, Brian?
Quando nós permanecemos no Senhor, o nosso homem interior se renova. Deus faz a gente esperar com fé. Deus faz a gente esperar sentindo que aquilo vai acontecer. A esperança em nós se renova. Não é uma coisa morta. Não é uma certeza que nos deixa abatido, mas é uma certeza que vai se renovando em nós a cada dia. Amém? Glória a Deus. Saindo do lugar aqui que eu estava falando. No versículo 17, vai falar sobre o tipo, como nós estamos esperando, né? Fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Glória a Deus, né? Então, os fundamentos da fé são esses, de nós crermos e confiarmos na palavra de Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Porque nós andamos por fé e não por vista, né? No versículo 7, 11, 7 vai falar, não precisa ver. Porque nós andamos por fé e não por vista. A fé sempre se manifesta em ações e obras, né? Então, no 3, Hebreus 11, 3, vai falar. É o que eu tinha lido, né? Eu repeti aqui agora porque eu me perdi um pouquinho aqui no meu celular. A fé, né, 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra, né? Então, Deus libera uma palavra a nosso respeito, quando nós confiamos nele, né? A fé sempre se manifesta em ação e em obras. Em Hebreus, né, que vai falar do 3 ao 31, mas eu não vou, só vou falar dos heróis da fé. Eles têm uma galeria aqui no livro de Hebreus em que eles falam de todos aqueles que creram, né? São os heróis da fé, que demonstraram a sua fé por meio de atitudes. Eles creram e agiram. Para de pegar. Eles creram e agiram. Aí a gente pode citar, assim, nomeando eles, né? Nomeando todos eles. Noé construiu, no versículo 6, vai falar que Noé construiu a arca quando não havia nenhuma possibilidade. Diante de tudo que todos ali não criam que viria chuva, Noé recebeu uma direção e ele partiu pela fé. Ele vai lá e constrói a arca. Eu não vou ler todos, mas tem vários, né? Nos heróis da fé são citados vários. Eu vou citar alguns. Abraão saiu, no versículo... Deixa eu ver. Abraão saiu para, versículo 8, 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Ele nem sabia para onde ir, mas ele tinha fé. Ele confiava que o Deus que estava falando com ele é o Deus que criou todas as coisas pela palavra, e ele creu e foi. Outro herói que está citado, Moisés, ele libertou, né? Versículo 27, vai citar Moisés. Ele libertou o povo pela fé. Ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Glória a Deus, né? Como vem do invisível. Glória a Deus. Eu li na Bíblia, está um pouquinho diferente. Também, outro citado na galeria, essa grande galeria dos heróis da fé, Josué. Josué marchou. No versículo 1, ele recebe uma... Versículo 1 de...
Não precisa pôr em Josué, tá? Mas no versículo 1 de Josué, de 1 a 19, ele recebe. Moisés morre, ele assume no lugar de Moisés e pela fé, ele sabia que Deus estava dando direção para ele. E ele marcha, ele segue em frente, ele vai atravessar, né, o rio. Também Raabe acolheu, Josué 2:1, vai falar que Raabe acolheu aqueles espias, tudo pela fé. Ela ali creu que a sua família, depois Josué, filho de Nun, enviou secretamente, né? Ele envia espias e eles vão e entram na casa da mulher, que é prostituta, eles ficam escondidos ali, dormiram ali, e isso tudo foi pela fé. Esses são alguns dos citados nos heróis da fé. Em Tiago 2, capítulo 5, Tiago capítulo 2, versículo 17, fala... Tiago 2. 17. Ele vai enfatizar, ó, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Eu posso falar às vezes que eu creio, eu creio, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me colocar diante de Deus. Eu preciso falar para Deus o quanto eu creio nele, eu preciso louvar, eu preciso permanecer com esse Deus, com a fé aquecida nesse Deus, falando, orando, falando com o Senhor que eu estou esperando nele, e com isso mortificando a minha carne dos sentimentos que elas vão sentir, que ela vai sentir, até eu ter o cumprimento da promessa. Permanecendo diante de Deus, que eu vou conseguir passar pelas lutas, né? Da espera, a luta do tempo, o tempo para chegar ao tempo de Deus, sair do meu tempo e chegar no tempo de Deus. Então a fé tem que ser verdadeira e viva. A fé não pode ser morta, senão a pessoa morre junto, né? Não fica parada, ela implica em movermos o coração e o corpo. Quando Deus fala para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, né? Então Deus pôs uma atitude nele, e é essa atitude que Deus quer colocar em nós também. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa, pastor? Não. Quer, pastor? Né? Então Deus manda seguir diante do mar, somente pela fé. E tem situações nas nossas vidas que a gente olha, e se não for por fé, a gente desanima. A gente tem que, Deus fala, não para não, vai, segue aí que vai dar certo. Né? A gente pode pensar em situações assim, né, crianças? Vocês também. Tem situações acontecendo na casa de vocês que vocês ficam olhando e falam assim, não, onde vai sair essa situação? Né? Vamos pensar sobre isso agora, cada um de nós, vamos pensar um pouquinho, né? O que a gente crê e vive pela fé? O Senhor Jesus quer nos dar essa certeza. Deixa o copinho ali, para você tomar daqui a pouco. Deixa ele aí, senão você vai acabar quebrando ele com a mão, né? Pode deixar em cima da cadeira, não tem ninguém. Deixa ele aí, ó. Glória a Deus. Você vai preservar a natureza e ficar usando esses copos aí um atrás do outro, já viu, né? Então a fé persevera mesmo sem ver o cumprimento. A gente não vê acontecer, mas a gente persevera. Como que a gente persevera? O combustível da fé é nós olharmos para a palavra de Deus, para as promessas, para o que aconteceu. Tudo nós podemos usar como combustível da nossa fé. Os testemunhos de pessoas que passaram por situações, tudo isso. Muitos morreram sem receber a promessa completa, mas mantiveram a esperança em Deus, né? Isso está mencionado em Hebreus 11:13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha, eles mantiveram a fé. Hebreus 11:13. Todos esses heróis, né? Da galeria dos heróis, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas tendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos, né? Muitos, né, deles não recebem a promessa, mas continuam crendo, né? Mais uma vez. Saiu aqui de novo. Um momento. Então, alguns heróis
significa que a fé não depende da circunstância, mas da confiança no caráter de Deus. Né? Em Romanos 8, 24 e 25, vai falar o seguinte. Romanos 8, 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como vai esperar se você já está vendo ali? Mas o que esperamos? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Isso sim é fé. Né? Isso é fé. É você esperar, aguardar em Deus, pacientemente. Senhor, vou aguardar mais um dia. A sua bênção vai se cumprir no que eu estou necessitando. Né? A fé não é só acreditar que Deus pode, mas é confiar que Ele sabe o tempo dele, o tempo certo de agir. Amém? Glória a Deus, né? Amém? Amém. A fé suporta provas e sofrimentos. Alguns heróis, né, do que foram mencionados aí no capítulo 11, eles foram perseguidos, torturados e mortos, mas eles não negaram a fé deles. Eles olharam para o reino eterno, não para o conforto terreno que nós temos aqui. Muitas coisas nós não vamos alcançar aqui, mas nós vamos ter um peso de glória diante do Senhor, para aquilo que nós esperamos e não vimos aqui, mas que vamos ter ainda. Aleluia. Que é possível nós termos ainda diante do Senhor um regozijo maior do que tudo que nós esperamos aqui na terra, crendo que isso podia nos dar alegria. Mateus 5, 10, 12. Mateus 5, 10, 10. Até o 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A gente vê o seguinte, pessoas que perseveraram na fé, nem sempre elas tiveram um mar de rosa diante delas, mas elas sofreram perseguição, foram mortos muitas vezes, mas elas não negaram a fé. Então essa fé produz um peso de glória na vida da pessoa, né? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Não tem gente que vai hoje na igreja só para ouvir o que ela quer, segundo os seus próprios desejos. E está cheio de, fico vendo às vezes na internet, está cheio de profeta que vai lá e fala, faz a pessoa pular de alegria. Parece que é tudo, né, tudo mar de rosa. Essas pessoas, elas ficam buscando, né, ela fica ali buscando, ela não quer ouvir a sã doutrina, mas ela quer ouvir o que agrada a ela, né? E a fé genuína permanece firme nas tempestades. Todo mundo que é firmado, é só poder, é glória, é uma porção de glória. Amém, que a gente deve dar glória a Deus em tudo. Mas não é só assim a vida, né? Não é só assim. Né? Então ela não vai vencer. Esse tipo de fé, uma fé que não sofre, tem uma fé sofrível, que você está ali falando com Deus e as coisas estão acontecendo. Mas essa fé é uma fé genuína na palavra. É uma fé que levanta a gente depois. Né? A fé aponta para Cristo. Todos esses heróis olhavam para a promessa que se cumprira em Jesus. Né? Versículo do 11, capítulo 11 de Hebreus, 39 a 40. E todos esses, está falando dos heróis, né? Tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hoje nós temos a revelação completa, que é Cristo, o autor e consumador da fé. Né? Em Hebreus, a gente vai pular um pouquinho aqui no 1 e no 12, 1 e 2. Fala assim, ó. Portanto, nós também, 12, 1 e 2. Portanto, também nós vimos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos
nos rodeia de perto. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus, né? A promessa do Senhor cumprida na nossa vida, de que Jesus Cristo é aquele que está lá diante de Deus, intercede por nós, né? Que está lá, que nós vamos um dia estar com eles, reunidos ali. Ele fez tudo isso por nós. Glória a Deus, né? E nós vamos viver essa alegria que vamos viver um dia na presença do Senhor. Eu vou só ler, não precisa, tá, pastor Sepor, né? Disse-lhe Tomé, em João 14, Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então a fé cristã não é apenas acreditar em algo, mas crer em alguém, né? Em Jesus, glória a Deus, né? Então essa mensagem que nós vimos de Hebreus, a fé é a que nos liga a Deus, nos faz obedecer, perseverar, esperar com esperança viva. E como alimentar tudo isso, né? Na palavra, no culto a Deus, no dia a dia com o Senhor, com reverência na casa do Senhor, né? A casa do Senhor nós ficamos com reverência, né? Nós não viemos para deitar no banco, né? Mas nós viemos com reverência na casa do Senhor. Nós estamos aqui com alegria. A gente sai de casa, sabe? Se prepara, né? Vai, toma um banho, vem para a igreja como se fosse para um passeio. É um passeio nós estarmos na casa do Senhor, né? E aí nós vemos na casa do Senhor, o Senhor se alegra da gente chegar aqui, levantar nossa voz, louvar a Ele, engrandecer a Ele, dizer o quanto é importante para nós a presença dEle nas nossas vidas. Glória a Deus, né? Então, a fé cristã não é apenas acreditar em algo, mas é crer em alguém. E esse alguém é Jesus Cristo, louvado seja Deus, né? Então essa mensagem de Hebreus, capítulo 11, né? A fé é a que nos liga a Deus, nos faz obedecer, perseverar e esperar com esperança. Glória a Deus, né? Então a fé confia, mesmo sem ver, nós confiamos. A fé obedece, mesmo sem entender. A gente conhece os princípios da palavra, então eu vou obedecer, mesmo sem entender. A fé espera, mesmo sem receber. A fé vence, mesmo em meio à dor. Nós vencemos, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está, né, nós já lemos no começo, Hebreus 11:6, né? E aí a fé nos fortalece no Senhor. É a fé. A fé é a obediência à palavra. Nós nos estruturamos pela palavra de Deus, pela comunhão com os santos. Porque não adianta nada eu falar que eu confio em Deus, que eu leio a palavra e eu vou e estou convivendo com pessoas que não conhecem. Isso daí vai anulando a minha fé. A gente pode ver que quando você está no meio de crente é muito gostoso, glória a Deus, mas quando a gente está no meio de pessoas que às vezes você abre a boca e fala alguma coisa, você está enganado, não é assim. Não é assim que vai acontecer, né? Então a fé, a gente deve se manter. Por que é muito boa a comunhão dos santos? Porque a gente tem o mesmo Senhor, a gente tem o mesmo pensamento, né? Quer falar alguma coisa? Alguém aí acrescenta? Eu acho assim, todo mundo, o mundo, as pessoas têm fé. Deus colocou isso na capacidade do homem acreditar. Acreditar em alguma coisa. Aliás, ele não vive se ele não depositar uma confiança em algo. Então, temos que ter fé em amuletos. Né? Eu achei muito interessante uma vez que você deu um exemplo, muitos anos atrás, você já falou isso outra vez, mas eu lembro a primeira vez que eu li. Quando a gente pega um comprimido, né? Eu estava com o estômago ruim hoje de manhã. E aí eu fui lá no quarto, peguei um remédio para o estômago e tomei com a certeza de que né? A gente tem fé no comprimido que vai fazer efeito. Você vai no médico, aí ele pede um monte de exame.
e você vai lá, faz os exames e você só vai tirar as suas dúvidas depois que o médico vê e olha para você e fala, olha, tá tudo bem ou tá tudo mal. Isso o que é? É a confiança que eu estou tendo no médico. Sim. Quando Deus espera que nós tenhamos fé. E pode estar ter saúde ou não, mas a nossa fé está no Senhor. E aí também a gente hoje, né, a gente entende que o nosso organismo ele só vai reagir por Deus também, né? Você pode fazer certos tratamentos aí que parece tão assertivo para o médico, que vai falar que é assertivo, e no entanto não dá em nada. Então a gente sabe que tudo mesmo é pela nossa fé em Deus, né? Glória a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que... Por isso se chama fé cristã, né? Por isso que fala, Hebreus 1, ele se liga com Hebreus 6, né? Porque uma coisa vai falar com a outra. Então, por exemplo, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. e que você ainda não viu ainda. E depois né? aí no 11, né? Mas aqui ele já vai... Olha, agora você sabe o que é fé? Sem fé. Pois toda vez que você se aproximar de mim, você tem que crer que eu existo, né? E que eu sou presentador Daqueles que me buscam, né? Então, você vê que uma coisa vai ligar com a outra. E há quem diga, né, assim, a gente ouve muito isso, que fé é um passo no escuro. Não, ela tem um fundamento. Eu já E qual não é o fundamento da fé? Cristo, né? A gente sabe que é o nosso. A palavra, né? Que é o próprio Cristo. Porque como o meu culto ele é racional, né? Porque fala, né? Meu culto é racional, né? Então, eu não tô me jogando de bobeira em qualquer coisa, não. Eu fui para a Bíblia, aprendi sobre Jesus, sei que Ele é Senhor. E quanto mais você buscar conhecimento, mais você vai adquirir fé. Por quê? Porque eu creio que quanto mais eu conhecer, né, mais eu vou ficar firmado. E aí, essas coisas todas vai somando todo para que eu tenha uma maneira racional de viver. Eu não vivo de bobeira. Não, você não está só... É isso que às vezes muitas religiões pregam, né? De você pegar um terço e ficar orando. Você pegar alguma coisa e ficar ali falando uma mantra, uma reza. Você fica ali falando, que aquilo vai mudar o universo vai ser a seu favor. São essas histórias que a gente ouve, né? Quando eu estou me aproximando de Deus, eu estou crendo que Deus existe, né? E se eu me aproximei dele, alguma razão tem. Ou eu vou para adorá-lo, ou muitas vezes eu vou para uma petição. Tem uma série de coisas que me faz aproximar de Deus, né? Então, e nisso tudo, né, o papel da igreja, né, é o que está vendo muita confusão hoje, né? Porque virou uma coisa assim absurda de grande, a confusão que fazem, né? Porque tem muitos que querem fazer. Alguns ensinam a palavra, você tem que acreditar genuinamente em Cristo, na palavra. E aí tem aqueles que fazem você acreditar de ter fé na fé. Você fazendo todos os rituais que nós estamos mandando aqui, você vai atingir a promessa que você quer. É lamentável você fazer um negócio desse com a pessoa, né? Mas tem um monte de gente fazendo isso. Não deixa de ser uma fé natural, uma fé humana. Não é uma fé cristã. Porque a fé cristã, o único fundamento dela é a palavra. Qualquer coisa fora a palavra de Deus, ela não vai te dar a fé cristã. Então, voltando ainda sobre o assunto do médico, você tem fé em quê? Você tem fé no conhecimento do médico. Então a fé é humana. Você não se expõe na mão de qualquer pessoa. Você crivou, você ouviu, alguém falou, faz parte de uma pessoa que está no meio de pessoas que você sabe que são pessoas
que conhecem, tem tudo isso, né? E a nossa tendência é nos dar, assim, uma convicção. Por que eu estou acreditando? Por que eu estou me entregando aos cuidados desse médico? Normalmente é porque eu vi lá a reclamação, não sei o quê, ou então eu vi, alguém me indicou. Sempre é uma fé e o fundamento é humano. Já a fé cristã, ela é diferente porque você não viu nada ainda. Mas Você está não tem- convicto de que você está certo, né? Você não tem esse parâmetro. Deus quer que você confie apenas porque Ele disse que é assim. E pelo que você viu, né, dos testemunhos na Bíblia, né? Ele quer que você confie vendo o que ele andou, o que ele fez. Existe, eu gosto de um exemplo que o Paul Young dá de fé. Diz que tinha 2 missionárias que elas foram para missões, num culto missionário. E ela tinha que atravessar um rio. E era uma vigília noturna. Então eles estavam lá, enquanto isso choveu muito. E o rio alagou. E quando eles saíram do culto, eles não poderiam voltar, porque era para passar pelo rio. Aí uma olhou para a outra e falou assim: não, mas Pedro andou sobre as águas. Se ele andou sobre as águas, nós também vamos andar. Então, a fé também tem isso. Aconteceu com Pedro. Porque Deus, né? porque Jesus falou para ele, né? Venha. E ele foi. Agora, Deus, ele não estava falando para elas irem. Aí encontraram os corpos dela. Entendeu? Então, nós precisamos ter pedir ao Espírito Santo. É Ele que vai dizer. Ele que vai direcionar, né? Você não vai fazer A nossa fé não é cega. Não é porque aconteceu. Não é uma fé, né? Entendi. Porque senão a gente vai fazer coisa porque o outro fez. Porque né? o outro fez. Você tem que ter fé mesmo e receber a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo. Não, porque está escrito na palavra e eu creio, aí eu vou lá fazer igual. Está cheio de gente fazendo. Não, às vezes a cura é um dos assuntos mais assim, delicados, né? Jesus, ele curava muitos, mas teve lugar que ele não curou. Então é isso aí, só vamos orar aqui, né? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esta palavra, Senhor, por que nós aprendemos nessa noite, falar um pouco mais, né? Aprendemos não que eu não ensino, mas é o que a gente deu aqui. Glória a Deus, né? Assim como os heróis da fé confiaram em Ti, nós queremos também viver uma vida de fé. E nós queremos, ó Deus, ser alicerçados pela Tua palavra, Senhor, e viver na direção do Teu Espírito Santo. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, a confiar mesmo quando nós não entendemos. A caminhar mesmo sem ver o caminho completo, Senhor. Mas ter a certeza, Senhor, que a Tua mão, como diz a Tua palavra, que a Tua mão nos sustenta. O Senhor, o poder está sobre as nossas vidas, os Seus olhos estão postos sobre nós. Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos atravessar todas as situações com o Senhor ao nosso lado, com o Senhor nos conduzindo, o Senhor nos levando, Senhor, a vitória que o Senhor tem para nós. Pai, nós queremos viver experiências nossas, cada um de nós, meu Pai. Queremos viver na Tua presença, na dependência do Senhor, com experiências próprias do Senhor nas nossas vidas, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver essa vida de fé, a fé que agrada o Teu coração, a fé que manifesta o Teu poder, a fé que faz as coisas acontecerem, Pai, nas nossas vidas. Nós muitas vezes pedimos, Senhor, mas nós não perseveramos em buscar do Senhor essa fé. E nós sabemos, ó Deus, que essa fé só vem através do ouvir a Tua palavra. Senhor, que nós tenhamos mais tempo, começar de mim, Senhor, eu falo, eu quero ter tempo, mais tempo para a Tua palavra, mais desejo de ouvir a Tua palavra, mais desejo de me envolver com a Bíblia, com a leitura, com o raciocínio, Senhor, da Tua palavra, com a meditação na Tua palavra, meu Deus. Abençoa cada vida, Senhor, que está aqui, cada um que vai ouvir, ou que ouviu essa palavra, Pai, em nome de
de Jesus, ó Deus, nos convence, Espírito Santo de Deus, traz a tua vontade sobre nós, Senhor. Pai, nós queremos, ó Deus, meditar, nos deleitarmos, nos descansarmos na tua palavra, nas tuas promessas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os irmãos que não puderam estar aqui hoje, aqueles que estão, às vezes, frios em casa, não conseguem sentir ânimo, Senhor. Chega cada um, meu Deus, levanta, Senhor, a partida. Nós somos humanos, o Senhor sabe disso, o Senhor conhece. O Senhor na cruz teve um sentimento de humanidade. Antes da cruz ali, o Senhor pediu que, se fosse possível, passasse do Senhor esse caso. Foi um sentimento de humanidade. O Senhor teve fome, o Senhor teve sede. Pai, nós sabemos que o Senhor sabe o que nós sentimos muitas vezes, Senhor. Mas que o Senhor venha nos fortalecendo pela tua palavra, pelo ouvir a tua palavra. Eu oro, Senhor, e te agradeço no nome santo de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Aleluia. Aleluia. Nós estamos. Glória a Deus, glória a Deus. Vou tomar água, viu, gente? Amém. É isso aí, hein? Dá sabor, olha. Gasta um pouco o copinho, tá? Dá sabor. Ninguém deu água para você, desculpa. Ai, Jesus. Olha. Você quer água? Você quer? Não. Obrigado. Esqueci Nós totalmente. vamos encerrar, né? E agradecer a Deus. Porque a palavra, ela é um dinamite, né? A palavra, ela vem para fortalecer, ela vem para aquecer os nossos corações. E quando a gente busca na palavra, é porque a gente crê que há poder em tudo isso, né? Então, quando eu saí de casa, eu saí convicto de que eu vinha aqui para oferecer algo para o Senhor. Então, eu tinha no meu coração que eu cantaria para adorar o Senhor, eu ministraria aqui para fortalecer os irmãos na palavra, estaria orando pelas necessidades. Então, a minha proposta eu vim para dar. Então, eu vim para dar o que eu tenho. E é assim que Pedro fez com João, quando estava subindo ali as escadas do templo, né? Que olha para aquela pessoa lá, necessitada de um milagre, e ele fala: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então, se todos nós, né, quando a gente sai de casa, a gente tivesse essa convicção, a gente viria pelo menos com, vou colocar aqui o nosso copo pela metade, esperando em Deus, né, que o transbordar seria o Espírito Santo que faria. Mas a proposta do livro de Hebreus, da gente estudar esse livro, era exatamente o conhecer Jesus. E eu creio que a gente está conhecendo, porque não há um capítulo sequer que não fale, né, desse Jesus, o Todo-Poderoso, que é um grande problema ainda para o povo judeu. O judeu hoje ele tem um problema tremendo com relação a isso, porque quando esse livro ele foi escrito, né, foi exatamente para poder falar com aquele povo que até hoje está ali esperando a construção do terceiro templo, está ali esperando o Messias vir, né? E nós, pelo conhecimento que nós estamos tendo, o Senhor já veio, o Senhor ele é o nosso sumo sacerdote, o Senhor é aquele que, através do Espírito Santo dele, ele nos consola, nos convence, ele faz a obra nessa dispensação.
Há mais de 2000 anos, quem está fazendo a obra aqui na terra é o Espírito Santo. E muitas vezes falta um pouco de compreensão com relação a isso, né? Eu creio que é isso que nós estamos aprendendo. Louvado seja Deus, né? Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem, né? Eu não estou vendo nada, mas eu estou consciente que aquilo é meu. Tomei posse. É a fé. E também, toda vez que eu me aproximo de Deus, crendo que Ele existe, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Uma coisa liga com a outra e é tremendo, né? Louvado seja Deus. Obrigado, Pai. Vamos para os nossos lares debaixo da bênção do Senhor. Que Deus tome conta da seara do Senhor. Tome conta de cada irmão, cada irmã. Que possa fortalecê-los. Eu quero dizer que você que esteve essa noite aqui nesse local, você é um homem de fé, uma mulher de fé. Amém? Porque é isso que fez você vir aqui. Louvado seja Deus, né? Então, que Deus possa abençoá-los tremendamente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, as santas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam derramados em cada coração nesta noite. Derrama essa bênção, Senhor, sobre meus irmãos e irmãs que não puderam estar aqui. Derrama essa bênção, Senhor, sobre nossos queridos da live. Senhor, derrama essa bênção sobre a tua igreja brasileira, tão necessitada do Senhor. E tua igreja que está dispersa no mundo todo, Senhor. Amém. Dê a paz do Senhor ao seu irmão, à sua irmã. Deus abençoe você. Seja